Eu tenho uma preferência por conteúdos. Eu gosto de ver outros criadores de conteúdo falando sobre como é o processo criativo deles, como é que eles chegam ao produto final do vídeo, como é a edição que eles fazem, como é a estrutura de roteiro, como eles pensam as ideias, como eles organizam essas ideias. Se eu vejo um criador de conteúdo que eu gosto fazendo um vídeo onde ele tá falando sobre como ele cria conteúdo, eu sempre vou assistir porque eu acho muito interessante. Porque ao mesmo tempo que você vê um monte de particularidades sobre como a mente de cada pessoa funciona na hora de chegar, né, no produto final, no vídeo que ela quer, no post que ela quer, na arte que ela quer fazer. Ao mesmo tempo, você vê muitas coisas que são em comum, coisas que meio que todo criador de conteúdo faz ou o mesmo problema que todos eles têm. E aí, o vídeo que eu assisti do Leon e da Nilce, que eles estavam comentando sobre isso, é um vídeo sobre edição de vídeo. E edição de vídeo é uma coisa, é um assunto que me interessa muito desde muito cedo. Eu lembro, assim, de começar a assistir YouTube lá em 2013, o Assopra Fitas, o Colônia Contra-Ataca. Eu lembro de conseguir falar com o Sr. Wilson, o Guzang do Assopra Fitas pelo Facebook na época ainda, e eu perguntar assim, que programa de edição vocês usam e tal, porque aquilo me interessava muito. Eu lembro que eu tive acesso a um notebookzinho assim, numa época que eu tentei criar o meu primeiro canal, e eu achava que o editor que já vinha nele, que era o Movie Maker, né, alguns devem se lembrar, era o suficiente pra editar um vídeo, e rapidamente eu descobri que não. Aí eu lembro que o primeiro editor que eu fui usar foi o Vegas, craqueado, né, era Sony Vegas ainda na época, o 14. Quando eu percebi que o Vegas tava me limitando, que assim, foi uma coisa muito recente, diga-se de passagem, né, durante muitos anos eu usei o Vegas pra fazer os meus projetinhos pessoais, mas sempre que eu via alguém usando o After ou Premiere, eu sentia uma pequena inveja, assim, porque são programas mais profissionais que te dão liberdade pra fazer muito mais coisas, e eu sempre ficava, poxa, algum dia eu vou migrar, algum dia eu vou usar esses programas também, porque eu quero aprender como é que faz esses efeitos e tal. Hoje em dia eu edito com Premiere e, assim, não foi nada complicado, eu poderia ter feito essa transição muito tempo antes. Mas o ponto que eu quero levantar aqui hoje é sobre como todos os criadores de conteúdo vão esbarrar na mesma questão. A não ser que você seja uma pessoa que já começa tendo dinheiro pra pagar um editor, beleza, você não vai passar por esse problema. Mas se você é uma pessoa que vai editar os seus próprios conteúdos, eu tenho que te avisar, você vai gastar muito tempo nessa etapa. E ao meu ver, é assim, sem sombra de dúvidas, a etapa que mais leva tempo. É impressionante. Sabe aquela visão que a gente tem assim de que pra preparar um prato, né, uma comida, leva muito mais tempo do que o tempo que você leva pra comer, né, pra degustar? Pra um vídeo ficar pronto pra ele ver a luz do dia, é basicamente essa mesma receita. Você vai gastar tempo pra fazer um roteiro, se é que você vai ter um roteiro, né? Por exemplo, esse vídeo aqui não tem roteiro, eu só tive a ideia e eu decidi parar aqui pra gravar, não tem tópico, não tem nada. Você vai gastar tempo preparando seus equipamentos, a sua câmera, o seu microfone, talvez você tenha cenário, você tem que acender luzes, preparar a iluminação. Se você for mais profissional ainda, você vai cuidar em maquiagem, e aí você vai fazer a captação. E aí vão ser vários takes, você vai ter que repetir algumas coisas que você falou errado. Eu, no meu caso aqui, tô gravando um take único, mas você tem que gravar takes em lugares diferentes e tudo mais, dependendo da ideia e o quão complexo é o vídeo que você quer produzir. E aí, depois de tudo isso, você vai chegar na etapa que, sem sombra de dúvidas, é a mais demorada. Pelo menos assim, em todo o conteúdo que eu tive que produzir até hoje, é a parte que mais demora, que é a edição. E aí, lá no vídeo do Leon, eu acho legal que ele diz, né, as pessoas associaram edição de vídeo às firulas, aos efeitos, às coisas mirabolantes, aos memes que você coloca e tudo mais. Virou uma noção na internet que edição é as firulas de internet. É os gráficos, é colocar gracinha, é colocar... Não, gente, a edição é a montagem. É o corte. É o que decidiu que entra e o que sai. E edição, no vídeo ele fala que edição não é isso. Mas na minha opinião, edição não é só isso. E na verdade, isso é uma parte pequena do que é a edição de vídeo. A edição de vídeo, ela se dá muito mais na montagem. E quando eu falo montagem, não é que nem o pessoal fala, isso é uma montagem de Photoshop. Não, montagem é você decidir o que entra e o que sai, a ordem em que as coisas acontecem, onde tem que ter corte, onde tem que ter silêncio. A edição do vídeo, ela se dá nessa hora. Se você nunca editou um vídeo, eu vou te dizer, essa parte demora muito. Por exemplo, eu tô vendo aqui que esse vídeo já tá com 6 minutos de gravação. 6 minutos de bruto, o arquivo original já tá com 6 minutos, indo pra 7 agora. Você que tá vendo a versão final desse vídeo, provavelmente você tá, sei lá, nos 2, 3 minutos ainda. Por quê? Porque eu retirei desse vídeo muita coisa que é desnecessária. Sem os momentos em que eu fico parando pra pensar, os momentos em que eu fico olhando aqui pra câmera, os momentos em que eu fico ajeitando minha posição, os momentos em que eu tenho que recobrar o que eu tava falando e tal. Tudo isso eu já tirei, e aí o vídeo vai ficando menor. Tem vídeos meus que, por exemplo, ele teve 1 hora de bruto e a versão final dele teve 10 minutos. Porque eu fui tirando coisas que, na edição, eu percebi. Isso não é necessário, isso não vai agregar, isso não vai fazer sentido. E, sinceramente, eu gosto do processo de edição. Ele é legal, ele é divertido. Só que, ao mesmo tempo, ele é cansativo, porque você se vê estagnado, né? Eu vejo que é a etapa do processo em que eu mais perco tempo, entre aspas, né? O processo é onde o vídeo, ele vai dar uma estagnada até ele ficar pronto. Vão ser muitas horas e horas e horas pra que esse vídeo, né, veja a luz do dia. Tem uma gameplay que eu gravei com os meus amigos de forma
despretensiosa, né? Eu vi que a gente ia jogar, eu falei, vou botar aqui pra gravar, vai que sai alguma coisa. E assim, talvez seja o vídeo mais engraçado desse canal, vai ficar pronto, inevitavelmente ele vai sair. É ele que fala contigo, pô. Eu um tempão, quem é o surdo? Quem é o surdo? O surdo não é mudo, pô, é ninguém falando. Mas ele não te escuta não, pô. Só que, por exemplo, ontem eu fiquei só fazendo a decupagem dele e eu gastei no mínimo umas 4 horas pra fazer isso. E isso me desanima um pouco, porque eu gastei 4 horas só pra decupar o vídeo, pra decidir o que entra e o que sai. E eu ainda tenho que botar música, efeitos sonoros, tem umas piadinhas que a gente quer fazer, então eu quero ali colocar alguns memes em locais específicos. Tem horas que ficou difícil de ouvir o que os meus amigos estavam falando na call, então eu tenho que botar a legenda. Tudo isso pode crer, assim, que vai dobrar o tempo de edição. Um vídeo que ele demorou 1 hora pra ser gravado, 1 hora de bruto. Ele agora, depois de decupado, tá com uns 30 minutos, botando ali as coisas que faltam. Talvez ele vá pra 34, 33, e ele demorou mais de 8 horas pra ficar pronto, né? Vai demorar mais de 8 horas pra ficar pronto. Quando eu fiz uma pausa e eu vi esse vídeo do Leon, né, que ele fala, por exemplo, que ele tá editando um vídeo sobre uma viagem que ele fez, acho que pra China, não tenho certeza, e ele diz que ele tá há muito tempo produzindo esse vídeo, né? Ele tá dedicando muitas horas. Ó, gente, eu vou ser sincero com vocês. Eu tô editando um vídeo que tá ficando muito legal. Eu tomei quase um mês pra fazer o vídeo. É verdade. Pra quem tá começando a criar conteúdo agora no YouTube, né, você inevitavelmente vai descobrir que o algoritmo, ele prefere que você produza com mais constância, né? Se você puder fazer mais vídeos, melhor. Só que constância, né, você vai fazer em detrimento da qualidade. O ideal é que você pudesse produzir com constância e com qualidade, que é o que eu tento fazer, né, na medida do possível. Só que eu, por exemplo, me propus, né, naquele vídeo que eu postei um dia depois do meu aniversário, dizendo que era a volta do meu canal, eu falei que eu vou fazer 2 vídeos por semana. E eu não tô conseguindo. Não é porque falta ideia, eu tenho ideias pra gravar. Às vezes falta um pouco de tempo pra gravar, mas eu ainda conseguiria arranjar tempo. O que trava o processo é realmente a edição. E aí uma coisa curiosa que você vai encontrar por aí é a gente dizendo assim, a edição de vídeo está com dias contados, sabe por quê? Porque vai chegar aí a inteligência artificial que edita vídeos. E aí os editores de vídeo ficarão todos sem trabalho. É inevitável, você tem que se adaptar agora ao mercado de edição usando IA. Use IA para fazer corte de podcasts, use IA para, sei lá, decupar o seu vídeo. Eu acho muito engraçado porque isso só sai da boca de gente que nunca teve que editar vídeo. Gente que nunca teve que lidar com um material que precisa de um humano lidando com aquele material. Um humano que entende emoções, um humano que entende o que é humor, um humano que entende o que é sentimento, o que é pausa. É impressionante. Sempre que vem um papo de, use IA pra editar os seus vídeos, é de gente que nunca lidou com edição de vídeo, nunca teve que editar um vídeo de verdade. Ele acha que editar é cortar e pronto. Ele corta o vídeo, ele tira os respiros e tá tudo certo. Eu já vi, por exemplo, porque agora tudo virou IA, né? Tudo se chama IA, coisas que antigamente já existiam, as pessoas lançaram de novo dizendo, agora isso é uma IA. Mas é basicamente processo de machine learning ou processos computadorizados que não necessariamente é uma IA que está fazendo por trás, né? É um modelo de linguagem. Mas, por exemplo, eu já vi uma IA que decupa o vídeo sozinho, e aí eu não testei, mas eu vi num projeto, eu falei, isso economiza um certo tempo. Na minha opinião, não economiza grandes quantidades de tempo. Fora que você ainda tem que ficar fazendo ajustes ali de pausas, se ele cortou muito antes ou muito depois, você tem que ficar ajustando, fazendo o ajuste fino, então você ainda gasta um tempo depois. Mas beleza, vamos dizer que isso seja uma ferramenta que ela tá calibradinha, ela vai funcionar assim em 90% dos casos. Você ainda não resolveu as partes que mais demoram no processo. Então, se você aí tá deslumbrado com inteligência artificial e achando, não, inteligência artificial é o futuro, vai editar vídeos na velocidade da luz, me apresente essa ferramenta, porque eu preciso muito dela, mas sabe o que eu vou te dizer? Ela não existe, porque o processo de edição de vídeo exige um humano, exige uma pessoa ali que entenda o que ela tá fazendo. Eu já vi gente que usa pra, por exemplo, fazer corte de podcast, que o pessoal, assim, ama uma chance de fazer dinheiro fácil, né? E aí, quando viram que dava pra fazer corte de podcast, não, vamos fazer corte de podcast com IA. A pessoa não quer nem se dar o trabalho de ver o podcast, né? Ver ali o momento, não, aqui ele falou uma coisa interessante, vou começar o corte aqui e terminar aqui. Não. Ele quer delegar até isso pra IA, né? E geralmente quem vende isso fala assim, deixe o processo automático fazendo lá e você só vai receber o dinheiro, né? Automatize tudo. Ele vai automatizar a thumb, ele vai automatizar o corte, ele vai baixar e vai upar pra você, vai fazer a descrição, vai fazer o título e você só vai ver o dinheiro entrando no bolso. E é uma preguiça desgraçada desse povo. Só quer ver o dinheiro. Trabalhar ninguém quer, né? Ninguém quer se esforçar. Isso nunca vai dar certo, pessoal. Nunca. Porque sabe por quê? Porque o conteúdo que a IA faz, o corte que ela escolher fazer, né? A thumb que ela escolher fazer, o título que ela vai escolher fazer, é tudo genérico. É igual a todos os outros. Ninguém vai querer ver. Eu, quando vejo um conteúdo e eu falo, isso aqui tem uma carinha de IA, o meu cérebro desliga. Eu não consigo continuar. E aí o povo quer usar IA pra fazer edição de vídeo, que é a etapa do processo que vai deixar o vídeo assim mais redondinho, mais legal de assistir, mais legal de consumir.
consumir, eu não consigo, com as ferramentas que a gente tem hoje, colocar isso no meu workflow. Simplesmente não funciona. Você vai ver, por exemplo, nessa onda dos cortes de podcast, o pessoal falando assim, olha aqui, essa ferramenta que edita o corte vertical. Aí eu fui ver um desses, né? Só de curiosidade eu fui ver como é que funcionava, né? Aí eu entrei num canal, que era um canal que dizia assim, nós aqui só usamos essa ferramenta. Aí fazia lá, sei lá, 300 views por shorts, o que é, caso você não saiba, é nada, tá? Um shorts, pra ele bem, ele tem que pegar no mínimo 100 mil, meio milhão, tá? Pra dizer que ele tá ok. Aí tinha lá os cortes verticais, aí era basicamente assim, né? A pessoa no podcast falando, eu fui na feira e comprei maçã, e depois eu fui pra casa de ônibus, e aí no meio do caminho eu vi um mendigo, e aí tipo, tudo que ele tá falando, tá aparecendo uma imagem embaixo. E aí os caras olham pra isso e falam, uau, olha só essa ferramenta, ela ilustra o vídeo sozinho. Cara, é esse tipo de conteúdo, é esse nível de conteúdo que vocês querem fazer? Se for, então delega logo pra IA, sabe por quê? Porque ninguém vai ter interesse em assistir isso. O corte, sei lá, tinha 200 visualizações. Isso que o pessoal fala, a IA vai revolucionar, vai economizar muito tempo. Vai economizar muito tempo pra quem é preguiçoso. Calma aí, paizão. E aí fica aqui o meu apelo pra quem é, por exemplo, programador, e é programador e já editou vídeo e tal, né? Se você tem interesse em construir uma ferramenta desse tipo, tenta acelerar partes do processo que são realmente enfadonhas, partes do processo em que a gente gasta muito tempo, que não precisaria. Eu fico imaginando o editor de vídeo perfeito pra mim, e eu sempre penso que eu editaria talvez com as mãos. Tem gente que vai ficar maluco aí dizendo, não, edição é com mouse e teclado. Eu concordo que mouse e teclado dá mais controle, mas, por exemplo, quando eu for posicionar uma imagem na tela, e eu tenho que ficar arrastando lá o negócio do Premiere pra fazer a imagem descer, ou a imagem ir pros lados. Se eu pudesse programar isso com a mão, tipo, eu pego a imagem, coloco aqui, tipo o robozinho mesmo do Jarvis lá, colocar assim, eu quero que a imagem comece aqui, e ela venha pra cá, e esse é o gráfico da velocidade. Pronto, eu fiz isso em menos de 1 minuto. Se eu for fazer isso no Premiere com mouse e teclado, você que edita sabe, você gasta muito mais tempo. Quando eu tava no colégio, né, eu gostava de, sei lá, filmar interações minhas com os meus amigos, e aí eu levava pra casa e às vezes eu editava e fazia um vídeo engraçado, mostrava pra eles. E aí eu comecei a pegar gosto por isso, comecei a editar mais coisas que a gente fazia e tal. Eu lembro que teve um ano específico que a gente teve uma gincana escolar, e aí tudo que a gente fazia na gincana eu ficava filmando, e aí eu fiz um vídeo. Só que, tipo, esse vídeo demorou muito pra ficar pronto, e eu gastei muito tempo nele, botando coisinhas que quando eu vi que o vídeo tava pronto e eu mandei pros meus colegas, eles nem perceberam que isso tava lá. Tipo, quando eles estavam vendo o vídeo, tu viu que eu coloquei isso aqui? A pessoa, oxe, eu só percebi agora que tu falou, que tu mostrou. A partir desse momento eu comecei a perceber que tem coisas que você vai se esforçar muito pra colocar, detalhezinhos assim que as pessoas não vão perceber e que às vezes nem vale a pena. Você vai gastar tempo com aquilo ali e o produto final, ele não vai ser engrandecido, né? Ele não vai ficar muito melhor porque você gastou tempo fazendo aquela coisa, né? Se você, assim como eu nesse momento, né, quer priorizar quantidade, é melhor você focar no simples, que é o corte, que é o storytelling, que é fazer o vídeo fazer sentido, transformar esse processo no mais automatizado possível. Tô usando aspas aqui porque eu não tô falando pra botar uma IA pra fazer pra você, mas é automatizar o processo, você conseguir ao máximo transformar ele numa coisa menos artesanal e um pouco mais assim de produção, mais mecânica, né? Eu já sei onde é que tá, o efeito que eu vou usar, já sei como é que faz, não vou precisar pesquisar no YouTube. Tem coisas que eu faço mais esporadicamente que eu tenho que ir lá no YouTube botar, né? Brainstorms, tutoriais, né? O canal lá do Matheus, e como é que faz tal efeito. Aí eu vejo o vídeo, vou lá e replico. O ideal é que você tenha tudo isso na ponta dos dedos, né? Você não precise recorrer a coisas extras, tudo isso esteja fácil na sua mão. Tem gente que olha pra isso que eu tô falando e não gosta muito, né? Acha que o vídeo fica menos bem feito, né? Você deixou o processo muito mecânico e agora por isso não tem alma. Na minha opinião, não, né? Porque o criador de conteúdo, ele precisa estar bem com a obra que ele tá produzindo, né? Eu tô talvez romantizando um pouco como se fosse um vídeo, a grande coisa, né? Mas se eu pegar raiva do processo criativo, lascou. Você não vai conseguir produzir mais nada. Aconteceu comigo até em alguns momentos aqui no canal, né? Um vídeo ele tava dando tanto trabalho pra fazer, tava sendo tão enfadonho a parte da edição ou a parte da captação, que eu fiquei com raiva de produzir aquele conteúdo. E se você tem raiva do conteúdo que você tá produzindo, ou ele vai ver a luz do dia com muita má vontade, ele vai ser assim, um conteúdo horrível, as pessoas vão perceber que você não queria ter postado aquilo, ou ele vai ficar eternamente engavetado e as pessoas nunca vão nem saber que você fez aquilo. Então, eu acho que a gente precisa construir uma relação mais saudável com a produção de conteúdo. E se você pode ter ferramentas que te auxiliam nesse processo, ou processos que te auxiliam a agilizar, né, a deixar mais fácil, a deixar mais dinâmico, por mim é muito válido que você, né, use isso no seu dia a dia. Ah, Pedro, mas você criticou pra caramba IA agora, IA não ajuda no processo? Hoje, na minha opinião, IA não ajuda no processo. Ele enlata e deixa genérico, deixa altamente artificial, né? O nome faz jus, deixa artificial. No dia que a IA estiver fazendo um negocinho redondinho, assim, que eu não vou nem perceber, isso foi um IA que fez. No dia que tiver assim, bem calibrado, bem ajustado, que ele não roubar a parte que pertence ao humano do processo, de você decidir o que entra, o que sai, como é que você quer, como é que você não quer, aí eu vou dizer que a IA tá funcionando, mas por enquanto ela não faz isso. Me desculpe você que acha que a IA é o futuro por causa dos vídeos de IA que você tá vendo aí. São vídeos que, na minha opinião, não agregam em nada. Tudo isso porque as pessoas querem produzir massivamente com o mínimo de esforço possível. Se você quer produzir, você vai ter que colocar algum esforço. E geralmente ele é um esforço bem considerável, um esforço alto. A não ser que você tenha dinheiro pra pagar
pagar profissionais. Gente que vai filmar por você, gente que vai escrever seu roteiro, gente que vai editar seu vídeo. Se você não tem essa bala na agulha, você vai ter que botar a cara a tapa e aprender a editar, aprender a escrever, aprender a gravar, aprender a captar áudio. Tudo isso você vai ter que aprender na marra. Senão, você não vai conseguir sair do lugar. E não pense que delegando isso pra um robô, você vai ter a solução maravilhosa e mirabolante que vai te render muito dinheiro. Isso não funciona. Quem ganha dinheiro hoje com IA é vendedor de curso. É isso. Agora eu vou pegar esse vídeo, levar ele pro computador e editar. Eu espero que eu consiga postar ele ainda hoje, né? É um pouco de pretensão minha, mas eu acho que vai dar certo. Muito obrigado a você por ter assistido até aqui. Se puder, né, como eu já falei, se inscreva no canal, deixa um gostei, deixa um comentário. E se você é editor de vídeo, comenta aqui embaixo, né, os desafios pelos quais a nossa classe passa, né? Coisas que a gente tem que lidar no dia a dia que eu não mencionei aqui. O que tem de editor de vídeo aí com burnout, tendo que virar madrugada pra entregar projetos pra cliente, não é brincadeira, né? A gente sabe que é um assunto muito sério. E se a gente pudesse ter uma relação mais saudável com esse processo da criação de conteúdo que é tão legal e tão importante, eu acho que seria uma coisa muito positiva, né? Então comenta aqui embaixo, né? Vai que um programador aí, o futuro programador do programa de edição que nós vamos usar daqui a alguns anos, vai que ele tá assistindo esse vídeo, que ele possa ter ideias aí pra fazer esse software que a gente precisa tanto. Muito obrigado e até a próxima.